ceia do amor. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa a sentar e partilha conosco seu pão. Somos irmãos ao redor deste altar, alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Voltarei sempre à casa do Pai, de meu Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que busca em Deus sua fonte de amor. Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Reverendíssimo e digníssimo Monsenhor Rômulo, zeloso pároco desta paróquia de São Manuel do Marco, a quem desde já eu manifesto o meu contentamento e a minha gratidão por esta oportunidade de, nesta última noite do novenário preparativo para a solenidade de Corpus Christi, poder alimentar com o pão da palavra e com o pão da Eucaristia esta porção do povo de Deus que se congrega com tanta atenção e respeito nestas noites santas. Reverendíssimo Monsenhor Rômulo, estimados irmãos e irmãs, a solenidade de Corpus Christi ocorre anualmente na primeira quinta-feira depois da solenidade da Santíssima Trindade. Anualmente, nós vivenciamos durante 50 dias o tempo solene da Páscoa. A Igreja proclama sobre os telhados o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, que nasceu da Virgem Maria, que por nós deu a vida, morrendo na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que está sentado à direita de Deus Pai e que haverá de vir para julgar os vivos e os mortos. Professamos, domingo passado, o maior mistério da nossa fé, a Santíssima Trindade de Deus. A Igreja anuncia que só existe um único Deus, vivo, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós não podemos imaginar Deus. Nós não podemos definir Deus, porque Deus vai além de toda palavra, de toda explicação, de todo vocabulário. Mas nós podemos sentir Deus, nós podemos experimentar Deus, e nós ficamos maravilhados quando sabemos que esse Deus onipotente, ou seja, que está presente em toda parte, onisciente, ou seja, que sabe tudo,
que lê até os nossos pensamentos, que tem contado os fios de sua cabeça. Esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus que ultrapassa os nossos pensamentos, não é um Deus distante, mas é um Deus que se encarnou na história da humanidade, que quis ser um de nós, viver como nós vivemos, quis nascer de uma mãe, quis ser amamentado nos seios da Virgem Maria. Esse Deus se chama Emanuel. Nós o veneramos porque Ele é um Deus conosco. Emanuel. Que nome profundo, Deus conosco. Esse Deus, além de se encarnar na história da humanidade, Ele quis ser alimento para a nossa vida. Embora estejamos dentro de Deus, Ele quis estar no meio de nós, e mais do que isso, Ele quis estar dentro de nós. E por isso nós celebramos esse outro mistério, inefável, indizível, só visto pelos olhos da fé, o mistério da Eucaristia. Jesus, vivo e verdadeiro, em corpo, alma e divindade, presente no sacramento do altar. Antes que essa revelação fosse feita de forma plena na última ceia, ela foi preparada desde o Antigo Testamento. A primeira leitura que hoje nós ouvimos nos fala, no livro do Êxodo, de um pão misterioso. Sim, o povo de Deus, escolhido por Deus, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, escravizados no Egito, foram libertados. Eu ouvi o clamor do meu povo. O nosso Deus é um Deus que age na história das pessoas humanas. Não é um Deus indiferente ao sofrimento humano. Eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-los. E Deus quis conduzir este povo à terra prometida. E levou tempo. Uma quaresma. Não uma quaresma de 40 dias, mas uma quaresma de 40 anos. Por que 40 anos? 40 anos de caminhada é muito chão. Será que a distância era tamanha que eram necessários 40 anos para chegar lá? Evidentemente que não. 40 anos foram necessários, por quê? Porque Deus queria purificar aquele povo que estava contaminado por uma mentalidade pagã, a mentalidade do consumismo, do ter, do poder, do prazer. Aquele povo foi convidado para fazer uma ascese, uma penitência, uma transformação interior. E uma das coisas que marcou nessa caminhada foi quando aquele povo sentiu fome. Sentiu fome e começou a murmurar, a reclamar, a dizer para Moisés: por que nos tiraste do Egito? Antes estivéssemos escravos no Egito, ao lado das panelas de carne. E Deus ouviu novamente o clamor do povo e enviou o maná, um alimento que eles não conheciam. Amanhecia o dia e parecia um orvalho, estava coberto de maná, um alimento pequeno que parecia uma resina, mas eles recolhiam e tinha substância e alimentava.
Era um pão descido do céu. Mas tinha um detalhe: o maná precisava ser recolhido todos os dias. Todos os dias eles tinham que recolher o maná. Não podia ser guardado para o dia seguinte, porque apodrecia, mofava. Era a pedagogia de Deus para purificar aquele povo da mentalidade consumista. Quando hoje a gente reza o Pai Nosso, Jesus nos ensinou, o que é que a gente diz? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim? Vamos repetir comigo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas tem gente que não se contenta com o pão de cada dia. Tem gente que quer hoje o pão de amanhã. E quanto mais tem, mais quer ter. E sabe que quando acumula em sua mesa o pão de amanhã, ele vai fazer falta na mesa de alguém. Não é verdade? Às vezes até estraga o alimento e joga fora o alimento. E às vezes nega um prato de comida a quem passa fome. Sabendo que o Deus, Criador dos céus e da terra, se fez pão. Se fez pão. E quis nos ensinar a nos contentar com o pão de cada dia. A não buscar hoje o pão de amanhã. No evangelho de hoje, o evangelista nos apresentou Jesus preocupado com a multidão, porque estava faminta no deserto, mesmo depois de ter alimentado aquela família com o pão da palavra. Jesus chama os seus discípulos e diz-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Essa foi a ordem de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas, Senhor, é uma multidão tão grande. Como podemos dar de comer a essa multidão tão grande? Peçam que se sentem. Na época de Jesus só podia comer sentado os homens livres. Os escravos comiam de pé. Peçam que se sentem, para que todos se sintam livres e sentem organizados em grupos de 50. Se nós queremos erradicar a fome, nós precisamos dar dignidade à pessoa humana, nós precisamos organizar a humanidade. Depois, é necessário que haja partilha. O que tendes? 5 pães, 2 peixes. Jesus abençoa e o milagre acontece. E sobra 12 cestos cheios. Irmãos e irmãs, tudo isso era preparação para a Eucaristia. Tudo isso apontava para a Eucaristia, para nos falar sobre a caridade, para nos dizer que Eucaristia é caridade, que Deus é caridade. Deus é caridade? Sim. Essa é a mais completa definição de Deus. São João descreve Deus, define, melhor dizendo, Deus em 3 palavras: Deus é amor. E quando fala em amor, não é um amor platônico, um sentimento romântico, não. O amor de Deus é traduzido por caridade. Ainda que eu tenha o conhecimento, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o conhecimento, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. E caridade significa um pão partilhado. E foi isso que Jesus quis ser. Eu era criança e se cantava um cântico, como o senhor Rômulo certamente conhece. E muitos aqui se lembram e talvez cantem, porque não é tão antigo assim. E eu não sou tão velho. Mas se dizia assim:
Só há lugar nesta mesa para quem ama e pede perdão. Só comunga nesta ceia quem comunga na vida do irmão. Não é assim? Mas isso é muito sério, não é? Então, para comungar da Eucaristia, eu preciso comungar da vida do irmão. Eu preciso partilhar com o meu irmão. Eu preciso praticar a caridade. Ninguém se apresente diante do Senhor de mãos vazias. É necessário partilhar. Não é assim? É necessário partilhar. Se você vier e diante do altar se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Senão a sua oferenda não vale. Isso é caridade. Isso é misericórdia. Misericórdia é isso. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Rezamos no Pai Nosso também. O Pai Nosso diz tudo. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu quero o perdão de Deus. Aí vou, me confesso. Mas eu tenho intrigado. E você perdoa? Ah, não. Perdoa não. Perdoa não. Se ele vier falar comigo, pode ser até que eu fale. Que misericórdia é essa? Que caridade é essa? Não é verdade? Aprendemos muita coisa hoje. Eucaristia não é só dobrar o joelho diante do Santíssimo Sacramento do altar. Jesus, eu te adoro. E se esquecer que o mesmo Jesus está presente no pobre, no necessitado. E quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos, vai separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e preso na cadeia, no presídio, e fostes me visitar. Você já foi visitar Jesus na cadeia? Nunca? Pois tenha cuidado, que você vai se apresentar diante do juiz e ele vai dizer a você: eu estive preso e você não foi me visitar. Quando, Senhor? Quando você deixou de fazer isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim. Mas seu bispo é um bandido. É Jesus. É Jesus. Não seja indiferente ao sofrimento do irmão. Essa semana tivemos uma dolorosa notícia aqui em Fortaleza. Ontem eu li o jornal, se falava em 15 mortos em Itaitinga. Pobres mães de família, pobres esposas angustiadas, morrendo do lado de fora. O que está acontecendo? Quem morreu? Por que mataram? Por que a rebelião? Porque as pessoas que lá vivem em situação desumana, confinadas, piores do que animais. Não é assim que se resolve. A violência aumenta cada vez mais. Por quê? Porque não há Deus, porque não há temor de Deus, porque não há partilha, porque não há compaixão, porque não há misericórdia. Que esta mesa nos ensine a viver esse mistério. Que assim seja. Amém. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu
sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós só por amor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz. Vos livrei da morte, tomei vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão. Comunica